Olá, queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos aqui para bater um papinho, acerca de O Livro dos Espíritos. Hoje com mais um estudo da noite, em formato de palestra, porque o bom seria que a gente pudesse interagir, mas como não, vamos trabalhando com o que temos. E o que temos para hoje é a gente trabalhar algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos estar aqui no livro 2, das questões 172 até a questão 178, encarnação nos diferentes mundos, Então vamos lá, sem mais delongas. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Isso é muito bom, que Kardec utiliza muito essa questão existência, E eu gosto muito porque às vezes a gente termina falando, eu tenho muitas vidas e tal, e a gente fala e a gente sabe que não é correto, Porque na verdade nós temos uma vida, uma única vida. O espírito foi criado, simples, ignorante, em uma única vida. Então ele não tem muitas vidas, ele tem múltiplas existências dentro de uma mesma vida. Porém, isso aí, quando a gente puxa para a questão da observação do texto, ou seja, do estudo. Mas quando não, a gente termina falando mesmo, de forma muito natural. Não é pecado isso, mas que fique a observação. O correto mesmo é uma única vida e múltiplas existências, múltiplas fases dessa mesma vida. Ora aqui, encarnado, ora desencarnado, Então, a questão 172, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não. Não todas, mas nos diferentes mundos aqui passamos neste globo. Não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Olha que coisa. Também não é muito difícil de observar isso aí, Mas vamos lá. Não é. Nossas diferentes existências corporais não se passam todas aqui. Elas se passam em vários globos, e essa não é a primeira vez que estamos aqui. E aqui ainda é uma das mais materiais e mais distantes da perfeição. Quando a gente vai olhar a escala dos mundos, nós sabemos que o planeta Terra ele se encontra ainda num mundo de provas e expiações, ao qual está em processo de ascendência para um mundo de regeneração. Então, não é todas aqui, não é a primeira vez aqui, não será a última, e naturalmente ainda estamos muito distantes, muito distantes dessa ideia de perfeição relativa, A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então veja bem, é evidente que aqui a gente vive muitas vezes. Quantos de nós temos aquela sensação de já ter passado por algum lugar, quando nunca passamos nesta existência? Ou quando mesmo vamos a uma cidade de forma muito tranquila, a gente começa a andar pela cidade, e daqui a pouco a gente de forma muito rápida conhece a cidade. É porque provavelmente em alguma outra existência aqui já vivemos. Também tendemos a reencarnar dentro dos mesmos grupos para que a gente possa ir caminhando e progredindo. Então aqui já vamos viver muitas vezes, até a hora que a gente possa estar numa condição de ascender para um mundo superior. Porém, isso é um trabalho de cada um, e um trabalho de formiguinha. Assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Sim, certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já viveste em outros mundos e sobre a Terra. Ok. Então, quer dizer, não só podemos voltar voltar a ele depois de termos vivido em outros mundos, como seguramente já vivemos, Isso acontece muito em sonho, Veja o sonho. Muitas vezes, quantas vezes a gente não lembra, não sonha com pessoas que a gente
Eu não sonhei com uma pessoa que eu não conheço, coisa estranha. Sim, a gente não conhece aqui, mas conheceu de outra existência, conheceu em outros mundos, né? Então é tudo muito solidário, então só que a gente não lembra, porque o espírito encontra-se obnubilado pela matéria, né? Então, voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode inclusive ser pior. Então veja bem, voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, ou seja, ela ela não é uma necessidade desde que eu já tenha progredido para ser alçado a um mundo superior, ou também tenha agido de tal forma que tenha a necessidade de ir para um mundo inferior, o que pode ainda ser pior. Ou seja, se às vezes a gente reclama de uma condição de existência aqui, mas além de não fazermos nada para progredir, ainda tentamos piorar. Ou seja, então nós temos uma necessidade porque o espírito não seria remetido para um outro mundo ainda pior que esse se ele não tivesse necessidade. Então, por uma necessidade que o nosso comportamento demonstrou, nós somos enviados para outros mundos ainda inferior e ainda pior que esse, para que lá possamos ajudar a desenvolver aquele globo, aquele mundo, com o nosso intelecto, ao qual já progredimos, que não retrograda. Então nós levamos o intelecto a esses mundos, né? Quantos espíritos aqui já não tiveram no início, que eram espíritos que já tinham um desenvolvimento do intelecto muito grande, mas ainda tinham um sentimento ainda muito perverso. Tinha o sentimento perverso pela falta de condicionamento moral, mas tinha o desenvolvimento do intelecto que ajudou o globo a progredir. A própria raça adâmica, se sabe que eles tinham conhecimento da agricultura, de ferramentas, a raça egípcia também, mas nem todo mundo ali era bonzinho, né? Então, existe alguma vantagem em voltar a habitar? Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Ora, isso acontece muito, é muito relativo conosco mesmo, né? Você observe que muitas vezes quando você tem um empresário, que ele tem lá seus gerentes de cargos e tal, que está numa condição, vivendo em determinado país, porém a empresa abriu ali uma filial num país onde a condição ainda é muito escassa, e esse indivíduo que tem um cargo que já alcançou, tem uma missão de ir lá. Não é diferente do mundo espiritual quando vem para cá. Então, quantos de nós não temos aí nos deparado dentro da história com verdadeiros vultos de personalidades que naturalmente parece que não se encaixavam muito com o nosso cotidiano. Eu vou dar um exemplo muito simples. O próprio Chico Xavier, a vida que levou, como se deu, o próprio Divaldo e tantos outros, a própria Madre Teresa, que uma vez é inquirida sobre a questão de fazer aquilo, e o repórter diz, eu não fazia isso, madre, por dinheiro nenhum, e ela disse, nem eu faço de graça. Então parece que essa turma, quando a gente observa, parece que não se encaixa muito, parece que os padrões deles são diferentes, os valores são diferentes. E daí você observa, quando você estuda a doutrina dos espíritos, que são espíritos que ainda precisam progredir, mas que já progrediram mais que nós, e que aqui retornam para nos auxiliar com o seu próprio comportamento e também apresentando para nós a facilidade que eles têm de agir pelo comportamento que o Cristo apresentou em seu Evangelho. E aí você diz assim, poxa, esse pessoal está bem mais próximo do comportamento que Jesus apresentou como ideal. Então eles vão ali apresentando para nós de tal forma, dando exemplo, que a gente se inspira inclusive neles. Num Bezerra de Menezes, num Eurípides Bassanufo e tantos outros, né? Então a gente não tem como afirmar, isso é fato, gente. Aqui eu estou falando
de vultos que eu não tenho como afirmar, mas que pelas características, pelo efeito, remontando a causa, aparentemente parece que essa turma já progrediu e voltou aqui para nos dar uma forcinha, mostrando ali a sua resiliência, mostrando virtudes como a paciência, para que a gente possa aprender com eles, né? Então, em missão, é vantajoso sim para um espírito dessa magnitude, quando ele retorna, e muitas vezes essa missão para ele, embora seja muito dura, ele faz por amor, e fazendo por amor, torna-se inclusive muito mais leve, né? Não seria melhor permanecer como espírito? Olha que pergunta de Kardec. Já progredi um pouquinho, né? O que você acha aí da gente ficar como espírito? Não é melhor não? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Lógico. Isso me faz lembrar uma brincadeira que eu sempre faço com a turma. Eu disse, gente, olha, quando nós estamos do outro lado, a gente tem muito cuidado com o que a gente pede de prova, porque a gente escolhe nossos gêneros de prova, né? Questão 258 do Livro dos Espíritos, a questão 259 também, a 260, muito boas. Nós escolhemos o gênero de prova. Então, quando nós estamos lá escolhendo nossos gêneros de prova, lá do outro lado nós temos a ciência de que precisamos progredir. É como aqui. Aqui o ser não quer progredir, mas ele quer progredir aqui em primeira instância de que forma? Materialmente, porque o material nos traz o conforto, né? Ao qual a gente imagina aquele conforto como felicidade, né? Aquisição de bens. Então, no primeiro momento nós pensamos isso. Ora, e para isso fazemos de tudo para progredir. Lá do outro lado também não é diferente, também queremos progredir. Porém, lá enxergamos outros valores, enxergamos o que de fato vai fazer com que nós possamos progredir. E aí a gente vai compreender melhor os parâmetros estabelecidos por Jesus quando a gente está do outro lado. Então a gente vai pensar assim, poxa, peraí, os parâmetros que Jesus estabeleceu de crescimento é real. Então eu preciso retornar. E retornar para progredir implica dizer o quê? Ama teu próximo. Então trabalhar muito amar o próximo, ou seja, lá das bases, né, quando eu já não amo ainda, mas já não desejo mais o mal, e progredindo gradativamente. Então quando nós estamos lá, nós queremos progredir. E sabemos que para progredir temos que ser testado, é aqui. Questão 230 fala muito isso também no Livro dos Espíritos, né? Que o Kardec pergunta, não dá para ficar só desse lado de lá, não? Aí os Espíritos, não, de jeito nenhum. Você pode até progredir aqui desse lado, você ganhar conhecimento, mas você tem que ser testado aí. E todos são assim, né? Não tem para onde correr. Então, quando você está lá, você não quer muito aqui, muitas vezes, provas de riqueza, que você tem medo. Você diz, opa, a prova da riqueza é uma prova que pode me instigar muito egoísmo, vaidade, orgulho. E aí eu brinco com a turma, né? Isso é uma brincadeira minha. Eu digo assim, já perceberam que tem mais pobre no mundo do que rico? Por que será? Porque o camarada tem medo, né? Quando está do outro lado, escolhendo o gênero de prova, diz assim, não, deixa eu ir pobre mesmo, porque eu vou ter ali, desenvolver a paciência, a resiliência, mas talvez eu tenha mais medo de viver a prova da riqueza. Isso é uma brincadeira que eu sempre faço, mas veja bem, quando estamos do outro lado, queremos sim progredir, mas progredir pelos parâmetros reais e estabelecidos por Jesus, que é amar o próximo. Daí, retornamos para isso, né? Tá aqui, tá onde foi que eu parei? Tá aqui. Não, estacionar-se-ia e se quer avançar para Deus. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solitários. O que não se faz num, pode se fazer em outro. Isso aqui é muito natural, gente. É como se a gente mudasse. Vamos imaginar, eu estudo aqui a escola, a sexta série numa escola, ou alguma série, eu estudo aqui. Então, eu posso, aí eu preciso viajar porque meu pai mudou de cidade. Então, ele vai lá para o sudeste, ou vai para o centro-oeste, ou vai para o norte. De repente, eu tenho que mudar. Lá, eu estudo a sétima série. Ora, não implica dizer que eu não posso voltar para cá para estudar a oitava. É tudo solidário. Então, da mesma forma, em forma minúscula, que a gente pode estudar aqui um ano no Rio Grande do Norte e estudar o próximo ano no outro estado ou até mesmo no outro país, depois retornar para cá e dar continuidade, é porque é tudo solidário, o conhecimento é solidário.
Então, se é solidário aqui com núcleos escolares, também é solidário com núcleos mundos, né? Ou seja, núcleos maiores, mundos escolas como esse nosso. Não modifica nada. Nós é que ainda temos uma visão muito pequena e quanto tempo nós passamos imaginando que Deus criou todo esse universo, bilhões e bilhões de mundos, para o nosso deleite. Custo-benefício zero, né? Até que a doutrina dos espíritos veio e disse para nós assim: ei amigos, baixem a bola. Vocês são um planeta muito pequeno, muito pequenininho, um cisco no meio ali do mundo, desse grande universo que agora já se fala em multiverso, né? Vocês são muito pequenininhos, então baixa a bola, esqueça que não é bem assim não. Existem muitos globos, existem muitos mundos, e vocês são só mais um, né? Nessa jornada maravilhosa e misericordiosa que Deus nos apresentou. E aí a gente compreende o quanto Deus é bom, né? Porque existimos. Se não fosse bom, nem sequer nós existiríamos. Então Deus é bom só por esse motivo. E ainda permitindo que a gente vá crescendo e evoluindo gradativamente e chegando a patamares que cada vez vai trazendo mais satisfação. Seja nesse globo, seja em outros globos, né? Outros mundos, vamos dizer assim. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. Problema nenhum. E é muito simples, né? Os espíritos é muito engraçado, as respostas às vezes dos espíritos. Porque eles vão dizer assim, olha, há muitos e em diversos graus, não muda nada. Não se sinta aí a última bolacha do pacote, não, porque vocês não são. Então, há muitos e em diversos graus. Aí Kardec vai dando mais uma questionadazinha, né? Ele vai avançando, né? Vai provocando. Pode-se reconhecer, curiosidade, né? A curiosidade humana, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? E os espíritos são bem ali na lata, eles vão dizer assim, nenhuma utilidade teria isso. Então, é como se ele dissesse, amigos, vamos trabalhar coisas mais úteis, vai fazer coisas mais úteis, porque isso aí é só curiosidade da humanidade, isso não vai contribuir com nada. O que de fato tem que existir é a utilidade, porque Deus em tudo apresenta a utilidade. Então, façam a mesma coisa, vão copiando aí, né? O Pai trabalha sempre e eu também, assim asseverou Jesus. Então, ou seja, a utilidade. E não teria nenhuma saber isso para quê? Nada. Isso aí tem muito a ver também com aquela coisa que a gente sempre fica perguntando quando entra no espiritismo, né? Chega numa reunião mediúnica querendo saber quem é o mentor espiritual. Nenhuma utilidade tem, gente. E pouco eles dão importância a isso. Não esqueçam que o nosso mentor sempre é de um grau a mais que nós, ou seja, de uma ordem superior. Ele está pouco preocupado com o nome que se dá. Muitas vezes ele até permite e até diz para que a gente possa até fortalecer um pouco, mas isso não tem utilidade nenhuma, nenhuma mesmo. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, olhe bem, para alcançar a perfeição e o bem supremo, que é o objetivo final para todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo. Mas olha que pergunta, nós nem sabemos quanto tempo a Kardec já estava lá provocando, né? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Volta aquela analogia que eu fiz, muito grosseira, me permita, muito grosseira, mas se eu já fiz a sexta série aqui, não adianta eu ir para Paraíba, para Pernambuco, fazer a mesma sexta série. Então isso não tem utilidade nenhuma. Então se eu já fiz aqui, não tem necessidade de fazer ali. E se tem muitos globos que estão nas mesmas condições, também não tem sentido que eu tenha que passar por todos para fazer a mesma coisa. Volta-se a questão, não tem utilidade nenhuma. Então não faz sentido. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Kardec provocando, né? Então a resposta, ele pode se encontrar aí, cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ou seja,
ele pode retornar ao mesmo globo. Kardec é como se ele dissesse assim, mas esse globo inteiro não é a quinta série? Para que ele vai voltar aqui? Não, não é bem assim. Então aqui ele vai dizer, olha, ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então ele pode vir para cá, mas adquirir experiência, pronto, ele vai avançar muito na intelectualidade. Ele já avançou muito, então ele precisa avançar moralmente. Se ele não conseguiu fazer os dois, ele vai fazendo um, depois ele vai fazer o outro. Então ele pode vir aqui várias vezes e utilizar-se para outras experiências. Pode inclusive vir bloquear um dos seus conhecimentos para adquirir outros aqui. Isso também acontece, né? E os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Olha, neste globo aqui, o único que não estava nessa condição, segundo a própria doutrina dos Espíritos, foi Jesus. Foi Jesus. Mesmo assim, aceitou sua missão, veio para cá. Aí muitas vezes o pessoal fala assim, mas não há injustiça no mundo? Injustiça sim, injustiçado não. Porque esses espíritos aceitaram suas missões. Então muitos deles, com exceção de Jesus, ainda estão aqui para progredir e aceitam com alegria. E resistem, parece que tem uma fortaleza dentro desses espíritos para que a gente possa naturalmente se inspirar neles, né? Poxa vida, é como quando a gente vai fazer, eu brinco muito, fazendo uma analogia muito grosseira, o pessoal fala assim, poxa, mas você tem que fazer uma fala lá no interior, é muito cansativo. Não, gente. Porque eu começo a pensar em Paulo de Tarso, não naturalmente com os quilates de níveis espirituais, longe disso, mas falo da dificuldade que Paulo tinha para caminhar, para divulgar o Evangelho, para levar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos, na caminhada, sobre situações, sobre condições muito difíceis. E hoje nós estamos aqui, muitas vezes, carro, uma facilidade muito grande, né? Então, quer dizer, esses espíritos que já viveram, esses vultos que aqui estiveram conosco, eles têm grandes exemplos, eles pavimentaram estradas para nós. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente, às vezes o pessoal diz assim, qual é a importância? Qual é a necessidade de comemorar o aniversário de Kardec, o aniversário sobre Paulo, o aniversário de Francisco Cândido Xavier? Gente, é gratidão. Gratidão por tudo que esses espíritos fizeram por nós e ainda continuam fazendo. Pelas estradas que eles pavimentaram para que hoje nós tenhamos essa facilidade toda, inclusive de aprender sobre o Evangelho de Jesus, tendo a doutrina espírita ali simplificando, passando tudo como se fosse num liquidificador, tirando aquilo que não tem necessidade e deixando para nós aquilo que tem utilidade. Então a gratidão que nós temos que ter por esses espíritos que aqui vieram em missões, que suportaram, que tiveram ali carregando sua cruz, como Jesus mesmo asseverou, olha, quem quer me seguir, pegue sua cruz. Então nós temos gratidão por esses espíritos. Por isso que muitas vezes nos sentimos tão alegres em comemorar, em confraternizar uma data de aniversário. Entenda-se, não é você idolatrar, não é isso, pelo contrário. É apenas ser grato pelo esforço que aquele espírito fez para que a gente hoje possa ter uma vivência melhor e uma compreensão melhor do Evangelho de Jesus. Sabemos disso. Então é isso que quando se fala aqui, olha, os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações desta existência, visto que lhes fornece um meio de progredir. Mas veja, eles aceitam com alegria. O progredir é o bônus. Não estão aqui só para progredir. O próprio Bezerra de Menezes dá um exemplo disso. Olha, você não quer ascender para um mundo melhor? Não, eu quero ficar aqui, né?
Quem não conhece essa história. Já estamos no finalmente, né? Os espíritos podem permanecer... Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores. Olha bem. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Ora, aqui naturalmente se fala dos espíritos rebeldes, daqueles que já têm aí o evangelho há 2000 anos, mas continua colocando de lado. Então, não se trata de uma punição. Quando se fala aqui da punição, essa punição é você mesmo que se impõe pela consequência dos seus atos. Então, você age mal e por agir mal infringe leis e por consequência tem o resultado de suas ações. O homem é herdeiro de si mesmo, o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, naturalmente, o fato de você migrar para um mundo inferior não é por castigo divino, não. É a oportunidade que você tem de compreender melhor e levar conhecimento do seu intelecto e apresentar aquele globo ali para que ele possa evoluir. Mas você vai estar em condições muito difíceis? Sim. Mas essas condições difíceis que você entende como uma punição é justamente a oportunidade que você tem pela necessidade que ainda tem de precisar passar por tudo isso. Então você deveria, de fato, quando você adquire um entendimento melhor, agradecer a Deus por estar passando por aquilo, pela oportunidade que Ele tem te dado. E aí você compreende que ali você está por necessidade. É como quando algumas pessoas dizem assim, você tem a família que merece. Não, eu discordo. Me perdoem, mas eu discordo. A gente tem a família que precisamos ter para o nosso progresso. Então, se eu tenho uma família difícil, não é porque eu mereço, mas sim porque eu tenho necessidade de me encontrar naquela família e entenda-se que fui eu que escolhi o gênero de prova. Então, não é a família que eu mereço, mas sim a que eu preciso, a que eu tenho necessidade. Não é diferente com os mundos. Então, eu tenho necessidade daquele mundo porque eu não me adaptei, não me ajustei nesse. Então, eu não tenho como progredir e avançar moralmente. Eu preciso, na verdade, de uma outra oportunidade e tenho a necessidade de estar ali. Não é isso? Então, quando ele diz isso aqui, que isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores, os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Ora, os que faliram em suas missões ou em suas provas. Ou seja, lembra quando coloca-se lá a necessidade da encarnação, na questão 132, o espírito, ele encarna nesse mundo a necessidade da encarnação, Deus nos impõe essa encarnação para o nosso progresso, Então, todos nós temos missões aqui na Terra. É que a gente só entende por missionário aquele que está ali numa condição quase que de santo, aí a gente entende que é um missionário. Não, gente. Todos nós temos missões aqui, cada um no seu grau, cada um com a sua necessidade. Uns terão a missão dentro da família, outros dentro do trabalho, ou em ambos, outro com os vizinhos, outro com os parentes, e outros são missionários em várias instâncias, às vezes de um grau superior, porém, todos são missionários. E quando esses falham em suas missões ou em suas provas, né? Porque temos essas necessidades de prova, ser testado para saber se podemos avançar. Quando falhamos, recomeçamos. Ou seja, fazendo novamente uma analogia muito simples. Ora, se eu vou estudar e sou um aluno que não assisto aula, que não me importo, que não estudo, eu sou repetente, reprovo e tenho que repetir tudo aquilo. É nisso que se torna uma verdadeira punição para mim mesmo. Mas por que eu estou passando pela aquela punição? Pelo meu próprio desejo.
Então é nesse ponto que eu preciso modificar. É nesse ponto que a doutrina dos espíritos ela facilita demais a nossa vida. Porque aí é que a gente pode entender de forma mais ampla, quando você se torna espírita, primeiro, o que eu sou, o que é o espírito. Eu já começo a me entender daí. O porquê que eu estou aqui. Em que grau de evolução eu me encontro aqui. Tudo isso já facilita para eu pensar assim, opa, peraí. Jesus, ele nos trouxe a bênção da informação de que para que eu possa progredir para a vida eterna, para o espírito progredir, os parâmetros estabelecidos por ele têm que predominar, eu tenho que adquirir aquilo ali. Então, opa, peraí, então Jesus estava falando a verdade. Então a doutrina dos espíritos vai mostrando isso para você. Em que grau que eu me encontro, o que eu preciso fazer para modificar tudo isso, o que eu preciso fazer para aplicar um comportamento diferente daquele que eu tenho, me levando a resultados ao qual eu estou vivendo e não estou gostando. Então eu começo a entender tudo isso, começo a entender lá da base, da gênese do espírito. E a doutrina dos espíritos facilita demais, volto a dizer, tudo isso aí. E aí eu compreendendo tudo isso, o que me falta? Esforço para aplicar. E aí quando eu começo a aplicar, eu começo a vislumbrar um mundo muito maior, que não é só o da Terra, desse globo, mas que existem muitos mundos, aos quais estão solidários uns com os outros, ao qual eu tenho uma jornada muito grande de progresso e ao qual, para que eu alcance esse progresso tão sonhado, essa felicidade, eu preciso começar aqui, ó, do meu ladinho, com a família, subindo cada degrau, com o meu vizinho, com aquele que eu não gostava, que agora eu passo a orar por ele, que aquele que eu tinha como inimigo, que eu passo a orar por ele, que eu passo a ver diferente cada ser humano, que eu começo a enxergar ele como criatura divina, que eu não faço mais o mal porque eu sei que precisa fazer o bem. Então tudo isso a doutrina dos espíritos vai facilitando para que a gente possa progredir de uma forma muito mais agradável, muito mais rápida, muito mais simples. Ou seja, no mundo em que vivemos, sempre temos aflições, mas Jesus nos traz a grande mensagem: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também podemos, porque somos discípulos desse Cristo, esse que é nosso guia e modelo para o nosso progresso. Muita paz a todos, até a próxima, se Deus quiser, com muita alegria em Cristo Jesus, nosso Mestre. Assim seja.